É verdade, a Vale acabou de divulgar seus resultados do segundo trimestre do ano de 2025, o que animou muito o mercado, que já reconheceu que ela está fazendo seu dever de casa com bons resultados e dividendo robusto, ou seja, tudo que o investidor gostaria de ouvir aqui a respeito da Vale com as ações Vale 3, que ainda por cima tiveram um leve alta. E que por falar em dividendos, para coroar esse resultado da companhia, existe a possibilidade real da empresa anunciar novos dividendos, aqui como dividendos extraordinários, isso mesmo. Além desse robusto pagamento de dividendos que ela já anunciou, ela pode anunciar outros fora do calendário. Mas afinal, com todas as incertezas geopolíticas, será que a ação da Vale é uma armadilha ou uma oportunidade nesse momento? E é claro que tem alertas ao investidor. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E justamente pensando em tudo isso, é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado aqui para falarmos da Vale e a apresentação do segundo trimestre deste ano dos resultados da companhia. Vamos avaliar se a Vale está em uma situação melhor ou pior do que nos trimestres anteriores, quais são as notícias e fatos relevantes, além de avaliarmos qual é a recomendação do mercado, será que é para comprar ou vender as ações nesse momento? E os dividendos da companhia, quais foram? Quando ela vai pagar? Qual a rentabilidade? E será que ela pode pagar ainda mais? Tudo isso vamos falar neste vídeo. Além de fazer a análise técnica das ações Vale 3 para entender se é um momento favorável para investir nas ações da empresa, além de olhar para a companhia com uma lupa bem próxima para entendermos se é um bom momento de investir na companhia, de acordo com a análise fundamentalista e também a política da Vale. Sem falar que nesse vídeo eu vou trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E quem acompanha o Ativo Virtual já sabe que eu vou começar da parte mais importante, ou seja, revisando aqui o desempenho da companhia esse último trimestre, ou seja, o segundo trimestre deste ano. Sem isso, é impossível o investidor compreender se uma empresa é boa ou não é, tem bons fundamentos ou não tem, e principalmente as perspectivas futuras. E é nesse cenário que é importante lembrar que a Vale é uma mineradora que foi fundada no ano de 1942 pelo governo federal, sendo que inicialmente era uma estatal, ou seja, ela só foi ser privatizada no ano de 1997. E a companhia é a maior produtora de minério de ferro e de níquel do mundo, não apenas do Brasil, além de produzir manganês, cobre, bauxita, potássio e alumínio. As operações da companhia não se limitam apenas ao Brasil, a Vale possui grandes minas no Canadá e na Indonésia também. Apenas para se ter uma ideia, a receita da companhia no ano de 2012 foi de 91,2 bilhões de reais. Já no ano de 2024 fechou em 206 bilhões, ou seja, um crescimento de 7% ao ano, principalmente impulsionado entre os anos de 2020 e 2021, devido ao preço do minério de ferro atingir seu maior patamar histórico. Mas, lembrando que não tem efeitos não recorrentes. Muito pelo contrário, a empresa já fazia indenizações dos rompimentos das barragens. Na produção da companhia, ela teve um desempenho muito sólido no segundo trimestre, de fato. E como eu sempre explico, ela realmente tem uma excelência operacional, fazendo valer aquele jargão industrial que é o fazer mais com menos. Afinal, a empresa sempre vem melhorando a sua eficiência operacional, o que se traduz em menos custos para aumentar sua margem em relação à sua commodity no mercado internacional. E é nesse cenário que vimos aqui a produção do minério de ferro crescendo 4%, saltando do segundo trimestre do ano de 2024 com o segundo trimestre de 2025 de 81 milhões de toneladas para 84 milhões. A produção de níquel decolou 44% na mesma comparação, ou seja, no mesmo período de 2024 e 2025 no segundo trimestre, bem como de cobre, que também saltou 18% na mesma comparação. E aqui, dando um pouco da visão das perspectivas futuras da companhia, é importante lembrar que o programa Novo Carajás, ele tem trazido um grande crescimento de cobre. Quem vem acompanhando o giro rápido do mercado aqui no Ativo Virtual sabe do que eu estou falando. Com uma capacidade impressionante, e ainda por cima com um capex de 290 milhões de dólares, a previsão é ter seu início de produção no primeiro semestre de 2028. E aqui explica perfeitamente a questão que eu falei da eficiência operacional. O custo de caixa do minério, ou seja, o cargo-chefe da companhia, em dólares por tonelada, veio reduzindo ano após ano. E a estimativa para 2026 é que seja menos de 20 dólares a tonelada. E é por isso que o CEO da Vale já explicou que outras mineradoras provavelmente vão falir quando o minério de ferro alcançar os 85 dólares. Mas a Vale, com esse custo tão baixo que pouquíssimas empresas no mundo conseguem executar, ela vai estar muito bem, com uma margem excepcional no minério de ferro e muito capaz de cobrir os gaps do mercado, ou seja, as lacunas que vão ser criadas por conta dessas empresas que não vão aguentar. Isso tudo através da diluição de custos fixos conforme a produção aumenta, ou seja, ela tem essa capacidade de gerenciar e escalar. Então, se a empresa aumenta a sua produção,
ela consegue reduzir ainda mais. Sem falar que é uma empresa que investe muito em tecnologia, já utilizando inteligência artificial e modelagem avançada. Mas é claro que principalmente precisamos falar do desempenho financeiro da companhia. Só que as primeiras etapas desse vídeo foi justamente para te dar uma visão de perspectivas da Vale e do que realmente a administração e a alta gestão da companhia estão conseguindo executar. Mas são os dados financeiros que dizem quão bem está sendo possível executar, seja por questões internas ou externas à companhia. E é nesse quesito que é muito importante a nossa comunidade do Ativo Virtual compreender onde está o problema. Afinal de contas, ao longo desse vídeo, eu já vim te preparando para compreender isso aqui. E vamos começar exatamente do lucro operacional. Por quê? O EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Ou seja, é a parte mais pura desse dado contábil, o lucro, para ajudar nós, investidores, a compreendermos o resultado real da companhia. E notem só, com o EBITDA pro forma do segundo trimestre do ano de 2024, a empresa entregou quase 4 bilhões de dólares. Mas agora, no segundo trimestre de 2025, uma baita queda de 3,42 bilhões de dólares. Ou seja, é verdade, caiu forte, mas notem só, a maior parte dessa queda teve contribuição do preço do minério de ferro. Como eu expliquei, questões que estão alheias à capacidade da Vale de tomar qualquer decisão. Ela não pode influenciar no preço do minério de ferro no mercado internacional. O máximo que ela pode fazer é o que ela está fazendo: expansão, ramp-up, ou seja, aumentando sua capacidade de produção, barateando os custos, utilizando inovação para isso e atingindo novas linhas de negócio. Então, já fica muito claro entender que não é uma falha da companhia, não é que ela está quebrando ou que ela não tem competência para atingir patamares de R$70 a ação, R$80 que seja ou até mais. É realmente uma questão geoeconômica, ou seja, assuntos que estão alheios à capacidade da Vale e também em relação ao próprio país. E observem, no minério de ferro foi o quarto trimestre consecutivo de redução de custos ano contra ano, mostrando realmente que ela está a caminho do guidance, ou seja, a meta que ela havia compartilhado com os acionistas e o mercado em geral, de onde, ou melhor, para onde ela estava indo, mostrando uma queda de 11% nos custos de caixa, realmente impressionante. Enquanto tem empresas aumentando o seu custo, a Vale está diminuindo. O mesmo aconteceu com o all-in de minério de ferro e Pelotas, queda de 10%. E no cobre, absurdamente mais. Ou seja, a Vale conseguiu cair no custo em 60% aproximadamente, com maiores receitas de subprodutos e também com o all-in do níquel caindo 30%. E todo esse bom desempenho fez o fluxo de caixa livre da companhia fechar em US$1 bilhão, mesmo com todos os pagamentos e questões que o mercado ficou muito apreensivo, ou seja, o pagamento, por exemplo, de Brumadinho. Ainda assim, a empresa conseguiu trazer o pagamento de US$1,4 bilhão em dividendos em forma de JCP para os seus acionistas, reinvestindo, diminuindo custos e se tornando muito mais eficiente. Ok, e a dívida da companhia? Muita gente vai ter essa preocupação, então vamos falar sobre ela. Afinal de contas, é muito justo que você tenha essa dúvida e, aliás, seria estranho você, como um bom investidor, não ter essa dúvida. A dívida líquida expandida da companhia no primeiro trimestre do ano de 2025 fechou em 18,24 bilhões de dólares. E pasmem, mesmo com toda essa reviravolta do minério de ferro, pagamentos de indenizações e muito mais, além das outorgas renovadas das concessões, tudo isso, ainda assim, a Vale conseguiu reduzir a sua dívida líquida. Caiu de 18,24 bilhões para 17,44 bilhões, ou seja, ficando ainda dentro do intervalo entre 20 bilhões e 10 bilhões de dólares, que é a meta da companhia. Então, não só está confortável em relação à meta da empresa, como também conseguiu baixar em relação ao primeiro trimestre, indicando aqui uma tendência. E aí o mercado começou a elogiar o resultado da Vale, mesmo com a lucratividade menor em relação ao mesmo período do ano passado. Mas por que isso? Não só por conta dos dividendos robustos. Afinal, ela trouxe um lucro líquido de 2,12 bilhões no período, em dólares, caindo 24% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Mas o lucro operacional da companhia ficou 8% acima da projeção do Bradesco BBI e 7% acima do consenso da Bloomberg, que reiterou, abre aspas, apesar dos resultados mais fracos em relação ao ano anterior, explicados pelos menores preços realizados no minério de ferro, atenção aqui ao que está sendo dito, notamos que a Vale registrou mais um conjunto de resultados sólidos, especialmente no lado dos custos, fecha aspas, casando perfeitamente com o que eu acabei de apresentar para a nossa comunidade a respeito dos resultados da companhia, considerando a eficiência e a gestão da empresa, que ainda complementou que em relação à sua divisão de metais básicos, ou seja, a Vale Base Metal,
Metals. A companhia também apresentou um desempenho operacional robusto, com EBITDA equilibrado em níquel e em cobre, caindo 30% em relação ao ano anterior e 60% em relação ao ano anterior, respectivamente. Com isso, o BBI ainda destacou que, olhando para o futuro, a empresa revisou para baixo sua projeção de cobre all-in para 2025 e também vimos que aconteceu o mesmo para o níquel, ou seja, tornando o custo ainda menor. E aí eu pergunto a você que de repente está acompanhando os resultados das empresas e está por dentro da eficiência delas. Deixe nos comentários abaixo o que você acha dessa performance da Vale, se realmente esse desempenho está ou não está diferente dos iguais. A qualidade dessa empresa é simplesmente impressionante. Então, em resumo, o que explica esse lucro operacional acima do esperado? A Vale afirmou que a queda nos preços das commodities foi parcialmente compensada pelo forte desempenho dos segmentos de cobre e níquel que acabamos de ver, e também por uma redução dos seus custos, que não foi nada pequena. Realmente essa redução foi extremamente impressionante. Custos despencando, ou seja, os custos all-in que acabamos de falar, inclusive do minério de ferro que caíram 10%, além dos 60% para o cobre e 30% para o níquel. E para coroar isso tudo, produção crescente, ou seja, o cobre teve uma alta de 17% e o níquel de 21%. E a empresa ainda está melhorando o valor agregado no seu minério de ferro. E é por essa razão que o Bradesco BBI trouxe recomendação outperform, ou seja, equivalente à compra, ou seja, realmente um desempenho acima da média do mercado, com a justificativa de forte entrega operacional em todas as divisões e custos superando as projeções. O destaque por parte do Bradesco foi justamente o EBITDA 8% acima da projeção do próprio banco. Já o Itaú BBA também fez a recomendação de compra das ações Vale 3, com desempenho acima da média, preço-alvo de R$ 74,00 e a justificativa dizendo que o lucro operacional, ou seja, o EBITDA, superou 7% da sua projeção, upside potencial de mais de 37% aqui. Já para a Genial, ela também recomendou compra das ações Vale 3, mas o preço-alvo dela foi um pouco mais modesto, R$ 64,50. De uma maneira ou de outra, como vocês podem observar, as casas de análise estão com uma expectativa da Vale impressionante em termos de valor de ação, ainda mais com a cotação que está agora. Ok, mas nem tudo são flores. Vamos falar desse comunicado ao mercado que a Vale trouxe para esclarecer sobre a mina Tamanduá, que fica localizada em Nova Lima, Minas Gerais. Afinal, surgiram várias matérias no mercado, bem chamativas, dizendo que a Vale estava devendo R$ 2 bilhões em um processo que foi aberto. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Primeiro, a imprensa realmente noticiou que a Advocacia Geral da União entrou com uma ação contra a Vale, no valor de aproximadamente R$ 2 bilhões, alegando suposta exploração irregular na mina Tamanduá. O processo está em andamento no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, mas a Vale diz que não foi oficialmente citada pelo Poder Judiciário até o momento. O comunicado ainda reforça que a empresa vai se manifestar na Justiça assim que for formalmente notificada, claro, assumindo o compromisso de manter o mercado bem informado sobre qualquer desdobramento desse material, ou seja, essa situação aqui. Então, de novo trazendo transparência para o mercado, embora exista aqui um risco jurídico, mas a empresa já trouxe muitas provas que ela tem sim compromisso com a sua governança e também responsabilidade. Atualmente a Vale, com Vale 3, está aqui cotada aos R$ 53,70, desvalorizando 5,27% nos últimos 12 meses, um PL muito barato, apenas 8,43. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Analogamente, temos o valor de mercado dividido pela soma dos lucros dos últimos 12 meses. Então, é como se a empresa conseguisse pagar todo o seu valor de mercado em menos de 8 anos e meio. Para se ter uma ideia e não ser um número solto, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que a Vale entrega para os seus acionistas. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PL entre 10 vezes e 12 vezes, de uma maneira ou de outra, muito descontada. Inclusive, se comparar com a média do segmento em que ela está lotada, ou seja, minerais metálicos, em que a média das empresas nesse segmento tem um múltiplo de 10,44 e a Vale, com apenas 8,43, fica mais descontada em todos os parâmetros. Inclusive, se vocês fizerem uma comparação ou quiserem que eu traga essa comparação, deixem nos comentários abaixo, com os seus pares internacionais, ela está muito mais descontada. PVP mostra que a empresa está 14% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 8,84% e subindo, como ainda vamos ver. Mas é importante lembrar o seguinte, pessoal, se você ainda não conhece a técnica de dividendos sintéticos ou dividendos turbinados, já passou da hora. Isso ajuda muito a turbinar a sua carteira e te aproxima da tão sonhada independência financeira, através de uma carteira previdenciária de ações, em que você pode usar suas próprias ações da Vale ou de qualquer outra empresa para gerar dividendos sintéticos. E isso
pode ser feito até mesmo mensalmente. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo turbinado. O último trouxemos aqui da Vale para a nossa comunidade entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação e, é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E Embraer, recebendo de 52 centavos a 70 centavos por ação. Realmente é um grande feito. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E é claro que vamos falar dos dividendos recentemente anunciados pela Vale também. Para isso, vamos ver aqui no Radar de Dividendos, que é a ferramenta desenvolvida pelo Ativo Virtual, que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que não foram oficialmente divulgadas, porque estão escondidas nas atas de reunião dos conselhos de administração das empresas. E aqui, a Vale realmente trouxe no dia 31 de julho, quinta-feira, seu pagamento de dividendos em forma de JCP. Lembrando que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%, sendo que a Datacom vai ser no dia 12 de agosto, próxima terça-feira. O pagamento vai ser muito rápido, já no dia 3 de setembro, quarta-feira, do impressionante R$ 1,89 por ação ordinária Vale 3, gerando uma rentabilidade bruta de 3,55%. E é claro, como as cotações caíram recentemente, fazendo essa correção depois da última corrida de valorização, pode ser que você pegue uma rentabilidade até superior. Afinal de contas, a cotação importa para aumentar o dividend yield, especialmente o dividend yield on cost, que é baseado no seu custo de aquisição para chegar na rentabilidade. Então, a Vale vai passar dos 2 dígitos aqui. Mas é aí que precisamos responder, será que a empresa vai realmente pagar dividendos extraordinários? Bem, o próprio CEO da companhia falou sobre isso. Ou seja, a própria diretoria da Vale, em teleconferência para comentar o resultado do segundo trimestre, afirmou que, abre aspas, há uma boa chance de pagar dividendos extraordinários, fecha aspas, se o preço do minério de ferro permanecer em torno de $100 por tonelada ao longo do segundo semestre do ano de 2025. É pouco provável, é verdade, mas é possível. Afinal, em Dalian, atualmente está acima dos $100, $108,60 a tonelada. Além disso, o executivo de finanças da Vale destacou 2 pontos determinantes, ou seja, o preço do minério de ferro, como eu acabei de mencionar, e também a dívida líquida expandida da empresa. Por quê? Se a Vale conseguir reduzir o indicador para próximo ou abaixo de $15 bilhões, a chance também cresce. Afinal, esse número estava em 17,4 bilhões ao final de junho de 2025, como eu acabei de mostrar nos resultados da empresa, mostrando uma decrescente em relação ao apurado de março. Então, temos aqui condições de sinalização muito claras, ditas pela própria companhia. Então, existe sim essa possibilidade da empresa pagar dividendos extraordinários para tornar o desempenho dela e o chamariz para investidores de longo prazo ainda mais forte. E o que está acontecendo com a Vale neste momento? Se observarmos aqui as ações Vale 3, a periodicidade semanal, ou seja, equivale ao médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, ajudando muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões para o nosso patrimônio e até mesmo fazendo novos aportes. Como eu sempre explico, a análise fundamentalista diz o que comprar e a análise técnica quando comprar. E o que estamos vendo? A Vale veio forte nessa recuperação das suas cotações, bateu na banda superior de Bollinger
ser também, não por coincidência, nesta região de resistência de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade há muito tempo atrás. Só assistir os vídeos aqui do Ativo Virtual para ver a consistência das análises técnicas que eu trago. Chegou lá nos R$ 57,65 e voltou. Também, depois de toda essa fortíssima alta, se pegarmos desde o início até o topo dela, foram quase 16% de valorização. Então, uma correção aqui natural e que o mercado já começou a trazer ela para cima da mediana. Ainda por cima, acima dessa região de suporte de preços dos R$ 53,05, ela foi ligeiramente abaixo e voltou. Mas a expectativa aqui, no meu ponto de vista, continua sendo algo um pouco mais de correção, seja no tempo, ou seja, vindo no tempo aqui, ou no preço, para depois as ações voltarem a subir. Seria muito natural a Vale fazer um movimento semelhante a esse aqui, para então ela ganhar força para voltar a subir novamente. Em uma linguagem muito simples, seria como se o mercado começasse a fazer ela ganhar energia para dar um pulo para cima. Então, muito esperado essa correção aqui, para então ela ganhar força e voltar a subir. Mas como eu sempre explico, pessoal, isso aqui é mercado de renda variável. Renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E ninguém tem bola de cristal. Então, estamos falando realmente com base em estudos e técnicas, qual o cenário mais provável. E sim, pode ser que nessa semana, na próxima ou na outra, as ações já estourem para cima ou venham testar novamente esse fundo anterior. Mas o cenário mais provável, na minha visão, vai ser a continuidade desse teste até os R$ 51,68 ou andando um pouco mais de lado. Na minha visão, é pouco provável que ela exploda para cima diretamente. Mas vamos então às projeções e o preço teto do ativo virtual. Mantendo aqui os 36,25 bilhões com payout esperado de 65%. Se fizer isto, o DPA, ou seja, o dividendo por ação, vai ser de R$ 5,19. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que se pode pagar vai ser de R$ 129,78. Se você esperar 6%, então o preço teto vai ser de R$ 86,52. A 8%, R$ 64,89. E a 10% de dividend yield, R$ 51,91 vai ser o preço teto. Isso porque esses R$ 5,19 correspondem a uma rentabilidade de 9,66%, com uma margem de segurança de 8% de 20,72%. Isso porque essa margem de segurança de 8% é a mera divisão dos 8% do preço teto pelas cotações que eu estou utilizando nesse vídeo. E você que acompanha mais o ativo virtual pode estar observando essa rentabilidade, vendo ela maior e pensando que eu revisei esses números e não foram revisados. O que aconteceu aqui é que eu atualizei a cotação do momento, R$ 53,75. Mas então, a Vale é uma armadilha ou uma oportunidade? Bem, tudo ficou muito claro ao longo desse vídeo e se você não entendeu, eu recomendo que você volte ele para compreender. A Vale demonstrou um desempenho acima do consenso do mercado, a China entregou o início de um grande projeto que pode influenciar o mercado de uma maneira geral, a Vale conseguiu baratear os seus custos e com grandes expectativas para 2026 e os seus acordos estão todos fluindo perfeitamente, com muito fluxo de caixa, além de estar em uma região interessante de preços e com várias recomendações de compra das ações por várias casas de análise, com cotações muito acima da praticada no mercado neste momento. E se eu tenho as ações? Claro que eu tenho as ações da Vale, já mostrei aqui no canal várias vezes o que eu estou fazendo e até mesmo dinheiro que eu já coloquei no bolso, tanto de dividendos, quanto também de operações de dividendos sintéticos, que fazem toda a diferença na minha carteira. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da Vale e desde já agradeço ao like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.